Olá, iluminados! Gente, esse relato é da Rita. Ela me contou algo assim que até hoje ela evita lembrar. Os pais dela tinham um bar assim em frente à casa deles, né? A casa no fundo, o bar na frente. E era dali que eles tiravam o sustento da família. O pai de Rita tinha um problema com bebida. Olha que irônico, né? Ele era dono de um bar e era viciado em bebida. Mas, gente, segundo ela, nunca foi um homem assim agressivo, nunca desrespeitou a esposa e nem os clientes. Todos os dias eram iguais. Quando a tarde chegava, ele já estava bêbado, mas em vez de brigar ou causar confusão, ele ia lá para fundo, para um canto no bar, sentava e ficava ali quietinho, esperando a esposa fechar o bar, né? Até, gente, que um dia tudo mudou. Começou uma obra assim perto lá do bar, né? E um dos trabalhadores passou a frequentar o bar. O nome desse cliente era Chico, né? Ele nunca havia arrumado problema. Chegava, né? Tomava a cervejinha dele ali na mesa dele em silêncio e ia embora, né? Isso ele fazia todos os dias. Chico, só que teve um dia que Chico bebeu demais, muito mais do que o normal. Já era assim hora de fechar o bar, né? O pai da Rita estava lá, como de costume, sentado lá quietinho no canto, né? E foi quando o Chico começou a olhar para a mãe dela assim de um jeito, né? Estranho. E sem respeito nenhum começou a convidá-la para sair na frente do marido, achando que o marido não estava vendo nada, né, por estar bêbado. Mas a situação ficou tensa, gente. Mas ninguém imaginava o que estava por vir. Chico se levantou e foi até o balcão. E lá começou a desrespeitar a mãe dela, né? Ficou convidando ela para sair, dizia que ela era linda, né? Essas coisas, né, de homem. Pegou, então, gente, olha, o pai da Rita se levantou furioso, pegou um facão que ficava no bar e foi para cima do Chico, né? Mas embriagado do jeito que ele estava, se desequilibrou e caiu, né? E soltou o facão. O facão caiu para um lado, ele para o outro. Chico, esperto, foi lá e pegou o facão e sem, assim, piedade nenhuma, gente, sentou o facão no pescoço do pai da Rita. O pai de Rita morreu ali na hora, gente, na frente da mãe dela. Olha que judiação. E Chico simplesmente desapareceu, o cara sumiu. A partir daquele dia, a mãe dela, revoltada, não quis mais saber do bar, né? Fechou o bar e disse que jamais iria abrir de novo, né? Mas, gente, o lugar assim ficou fechado por uns 4 meses, né? Tudo num silêncio ali, ninguém queria saber daquele bar. 4 meses depois, o irmão mais novo de Rita começou a ouvir barulhos estranhos lá dentro do bar. Sempre de madrugada, gente, barulho de copo, garrafa sendo mexida, gente conversando, como assim se o bar tivesse em funcionamento total, né? No começo acharam que era coisa da cabeça do menino, né? Mas não era, gente. Pois assim os dias foram passando e todos começaram a ouvir. As mesmas vozes, os mesmos sons, né? E o mais assustador, quando criavam coragem, iam até lá e não viam nada. O bar sempre em silêncio, quando eles abriam, né? Porque quando eles voltavam para casa, eles começavam a ouvir tudo de novo. Como se tivesse gente lá, né, bebendo, conversando. Olha, a mãe, tomada assim pelo medo, decidiu vender tudo aquilo, né? A casa, o bar, esquecer, né? Apagar essa memória da vida deles, que é impossível, né? Mas o medo foi tanto que elas estavam tentando tudo. Mas antes de irem embora, algo mais perturbador aconteceu. Um policial apareceu e disse que encontraram o Chico. Gente, só que encontraram ele morto numa estrada assim vazia, né? E um detalhe que fez assim o sangue dela congelar, né? Foi a causa da morte, uma facada bem no pescoço, exatamente como o pai de Rita. Olha só, sem entender nada, a família procurou um centro espírita, né? Quem estaria ali no bar, né, fazendo aqueles barulhos todas as noites? O pai dela?
né? Mas, gente, dizem que aquele espírito não era o pai dela, era o Chico, né? Porque eles nem imaginavam que esse Chico havia morrido, né? Por isso que eles achavam que era o pai dela, né, que estava ali. Mas não, era a alma desse Chico que por todas as noites vive exatamente tudo que aconteceu naquele dia. Gente, olha só que perturbador, né? Esse espírito, né, vive frequentemente tudo o que aconteceu naquele dia, quando ele mata o pai da Rita. Olha, é incrível, né? Deve ser um sofrimento, gente. Nossa, que Deus perdoe essa alma, né? Que ele siga em paz, que ele se perdoe e consiga se livrar disso, né? Porque quanto tempo ele vai passar ali revivendo todos os dias a mesma coisa, né? Terrível, né? Gente, olha, não se esqueçam de se inscreverem, dar um joinha, fazer um comentário que eu ainda vou estar passando por aqui, tá bom? Até lá, fui.